Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Juraci, do canal Cozinha e Ervas. Estou gravando um vídeo com a parceria com o Chico Abelha para contar um pouco da minha história de vida, que é impossível num vídeo eu contar a minha história toda. Então, eu tenho 68 anos. Eu sou baiana. Atualmente estou morando em Arapiraca, Alagoas. E eu vou contar um pouco de onde eu tenho noção de vida, assim, dos meus 7 anos de idade. Eu venho de uma família pobre, onde eu me criei já assumindo o lugar de uma mãe de família. A minha mãe, uma madrasta, ganhava para ela no sentido assim de me maltratar. A minha mãe só tinha eu de mais velha e quando veio nascer outra criança, eu tinha 10 anos de idade. A partir daqueles 10 anos, eu assumi o lugar de mãe. Esses filhos a minha mãe paria, mas eu só não dava o peito, porque eu não tinha o leite. Mas eu era que tomava conta dessas crianças. Aí chegou a quantidade de 6. Criei 6 filhos dela, fazia de tudo por ela, tomava conta da casa para ela trabalhar. E eu, infelizmente, sou filha de um homem sanfoneiro. Meu pai era muito farrista e gostava muito das mulheres da rua. E meu pai tinha um amante. Infelizmente, a minha mãe disse que eu parecia com essa amante dele. E por esse motivo ela me castigava todos os dias. Por mais que eu fizesse, que eu lavasse, antigamente era roupa lavada na bacia, em casa, carregando água do chafariz na cabeça, varrendo casa, dando banho em menino, penteando o cabelo das crianças, catando piolho naquele tempo, era empesteação de piolho, e cozinhando. Eu já cozinhava, o fogão era aquele fogão de lenha, onde ela bateu 4 pau de gancho e fez um giral alto e botava um banquinho para eu subir e cozinhar. Então eu fazia papa, essas crianças na época comia papa. Eu era quem dava banho, quem dava comida na boca dessas crianças, penteava cabelo, vestia roupa, fazia tudo. Mas a recompensa era muito beliscão, muita pisa de palmatória, mas na época não era de palmatória que eu apanhava de tamanco. Antigamente as crianças pobres calçavam tamanco de madeira. Então, esse tamanco que eu calçava servia para eu ser castigada. Era 6 bolos numa mão e 6 bolos na outra, quando era 12, né? Aí eu apanhava muito de bolo e fui levando a vida nesse castigo, carregando lenha na mata para cozinhar, carregando água do chafariz para lavar roupa, para dar banho às crianças, para cozinhar, para fazer tudo, mas nada agradava a minha mãe. Então eu cheguei a completar 14 anos de idade, nesse sofrimento, criando esses filhos dela e tomando conta da casa dela. Com 14 anos, ela foi parir o derradeiro filho, que era tudo filha, e da manhã eu me acordei com o meu pai querendo me estrupar. Ele chegou da casa da amante
tinha a chave, e quando eu acordei já foi com ele em cima de mim, com aquele peso horrível. E quando eu olhei, eu durmo emborcada até hoje. Aí quando eu olhei era meu pai querendo me estrupar. Aí acabou de acabar o meu sossego da minha vida, porque ele disse que eu perguntei se ele queria me matar. Eu pensei que aquele ato dele estar em cima de mim era para me matar. Aí ele disse que não ia me matar porque a minha mãe nunca morreu. Aí Deus ajudou, não sei como ele desistiu de concluir. Ele não concluiu o ato do estupro. Mas ele ficou passando a mão no meu corpo cada hora que eu entrava no quarto para olhar a criança chorando. E ele disse a mim, se você disser a sua mãe, minha mãe estava na maternidade. Os filhos dela, ela paria em casa, mas esse, ela foi, que é a caçula, que se chama Geusa, ela foi parir na maternidade porque ela queria operar, para não parir mais, que ela é mãe de 20 filhos. Morreram um bocado e só se criou 6. Então, ele disse, se você disser a sua mãe, eu lhe mato. Aí eu fiquei sem poder dizer a ela e sem ter paz quando ele chegava em casa. Eu dava graças a Deus quando ele estava na rua, porque quando o menino começava a chorar, eu fazia que não estava ouvindo, porque o berço do menino dormir era no quarto dela. Então, eu tinha que olhar o menino. E eu demorava a olhar porque ele estava de tarde deitado na cama dele e eu sabia o que era que ia acontecer. Aí minha mãe perguntava, tá surda, tá moca, por que não tá vendo o menino chorar? E eu tinha que entrar no quarto. Nessa hora ele passava a mão nos meus seios, ele se levantava da cama, enquanto eu estava ajeitando a criança, ele se ralava aqui por trás de mim. E aí eu saía logo do quarto, pendurava o menino e saía logo do quarto. Resumindo, eu estava na porta um dia que eu era proibida de sair até na calçada, só saía na rua para ir para o chafariz pegar água. Não tinha direito de ir um catecismo, nem um enterro de uma criança. Me criei que eu não sabia nada, nem onde era o mercado, nem onde era o comércio, eu era proibida de sair. Um certo dia eu estava na porta, apareceu um rapaz, de frente à minha casa tinha a casa de um senhor, e esse rapaz ficou soltando gracinha de lá para cá, e um dia ele perguntou se eu queria namorar com ele. Eu estava louca para sair de casa, para me livrar desse problema com o meu pai, e aí então eu disse que sim, se ele tivesse coragem de conversar com meu pai, que eu queria casar com ele, mas sem nenhum sentimento. Primeiro que eu não conhecia sentimento nenhum, segundo que eu queria sair de casa, de qualquer jeito, para me livrar das investidas do meu pai. Aí ele veio um certo dia, e meu pai tinha um jipe, ele sabia, quando o jipe estivesse na porta, meu pai estava em casa. Aí ele veio, pediu para conversar com ele, aí disse que tinha ido lá para pedir permissão para me namorar. Aí meu pai, muito furioso, ele se controlou enquanto o rapaz estava lá e disse assim, se for para casar, eu dou consentimento. Agora eu não quero ninguém na minha porta todo dia e eu lhe dou 3 meses para namorar, noivar e casar. E tem uma coisa, não vou dar um palito de dente. Quem quer casar é porque pode. Você tem que comprar tudo para casar. O rapaz tinha 28 anos de idade e eu tinha quase 15. Aí ele disse que compraria. Na época ele era torneiro mecânico, esse rapaz, e tinha condições e arcou com tudo. Quando o rapaz saiu, ele me deu uma pisa tão grande, me pisou de pé, desmantelou minhas costelas,
quase quebra meu braço. E minha mãe entrou no meio, nessa hora, não sei porquê, ela achou que devia me socorrer, até ela apanhou. Então, ficou esse rapaz indo na quarta-feira e no sábado e no domingo para minha porta. Mas um sentado lá e outro sentado cá e minha mãe olhando. 9 horas o cara tinha que ir embora, o rapaz tinha que ir embora. Chegou o dia do casamento. No dia do casamento, meu pai saiu de manhã e só chegou no outro dia. Não entrou comigo na igreja, não compareceu na festinha que aconteceu, e eu na mesma noite fui para casa desse homem como esposa dele. Fui morar com a sogra, foi um inferno. Eu pensei que eu ia me livrar, que eu ia me libertar, que eu ia ter a minha casa, e eu pensava assim, agora eu vou ter paz, mas esse rapaz ficou, acho que maluco, porque eu era muito bonita, com 15 anos de idade, ele com 28, eu achava que foi pior do que meu pai. Eu levei 52 vestidos, todo dia que eu vestia um vestido, ele mandava eu desfilar na frente dele, vá ali. Aí eu tinha que andar, ele dizia, você vai tirar essa roupa. Eu perguntava por quê? Porque não tem manga, não tem gola, eu usava no joelho, cobrindo o joelho. Ele ainda dizia que era curta. Aí ele metia a peixeira por dentro daqui da minha roupa, murcha a barriga, senão eu lhe furo. Aí me cortava essa roupa e dizia, essa daqui você vai fazer babado e botar manga e para você vestir. Eu dizia a ele, eu não vou fazer isso, que eu não sou cigana para andar com roupa de pedaço. Então ele acabava de rasgar e terminou rasgando todos os 52 vestidos meus, e eu fiquei só com um, lavando de noite e botando na cabeceira da cama para vestir no outro dia. Ele proibiu eu ir no chafariz pegar água, começou pagando um centavo, um dinheirinho qualquer, uma pessoa para encher os potes de água, depois acabou o dinheiro. Por quê? Porque esse homem desistiu de trabalhar na oficina onde ele era torneiro mecânico para estar me vigiando, para estar me olhando, dizendo que quando ele saísse de casa eu ia ficar paquerando os outros homens. Então, a ordem era não abrir a porta da rua para ninguém me ver. E aí foi um inferno na minha vida, fiquei nua, passando fome. O dono da casa, que ele pagava aluguel, pediu a casa. Ele teve que deixar o homem destelhar a casa, porque ele não queria sair da casa e não tinha dinheiro para pagar. Porque ele tinha 10 anos de emprego, mas ele saiu do emprego por justa causa. Porque todo sábado ele ia comigo até perto da oficina, no início do casamento, para eu ir dizer que ele estava doente, para poder o patrão mandar o dinheiro da semana dele. Algumas semanas o patrão começou a dar o dinheiro, mas depois o patrão desconfiou e mandou uma pessoa ir até lá. E como ele gostava de caçar, tinha 2 cachorros, uma espingarda, quando o homem chegou na porta, fragou ele chegando da mata, que ele tinha ido caçar de 5 horas da manhã, e viu que ele não estava doente. Então ele perdeu esses 10 anos de emprego. Aí foi quando começou a vir a fome, e o aluguel da casa não ter, e o dono deu ordem de despejo, e a gente foi morar numa região de mata, onde só tinha bicho, e um rio chamado Pratagi, onde ele conversou com um dos irmãos dele, que era caseiro de um sítio, e esse irmão arrumou um sítio para a gente
tomar de conta. A gente não, ele botou eu para tomar de conta. Ele se sentava debaixo de um pé de cajueiro, com a espingarda, ficava passarinhando e me dava enxada para fazer rodapé de coqueiro e rodapé dos cajueiros, limpar tudo para na safra apanhar aqueles caju, tirar as castanhas, desprezava os caju e as castanhas dava para o patrão. Então, eu trabalhei de enxada nesse lugar e mesmo assim ele ainda tinha ciúme de uma casa que tinha longe, que só via quando eu estivesse no Rio. Quando eu ia lavar os pratos no Rio e lavar roupa, ele vinha me bater, dizendo que eu estava tomando banho, mesmo vestida, mas eu estava me exibindo os filhos desse morador que morava distante da minha casa, dentro de uma mata. Então, com esse sofrimento lá, de estar trabalhando na enxada e passando quase fome, eu contraí água na pleura e quase morro, porque ele queria que eu subisse uma estrada de ladeira para vir apanhar água no rio com um pote e eu não podia nem respirar. Imagine pegar esse peso. Aí ele pegou um pedaço de pau para me bater, eu no impulso, na raiva, peguei esse pau e tomei da mão dele, aí desfaleci de tanta dor, não podia respirar, porque a água na pleura é assim, a pessoa não pode respirar. Mas como eu morava perto do meu cunhado foi a meu favor, me botou dentro da casa dele, disse, venha bater nela aqui, aí decidi em diante, eu fugi dele, vim para casa da minha avó, e aí eu fui trabalhar de doméstica. Me tratei da água na pleura e fui trabalhar de doméstica, onde eu pensei que sabia trabalhar, mas na casa da gente é um jeito, na casa da patroa é outro. Passei muita humilhação também, a patroa queria tudo com maior perfeição e eu levei a vida assim mesmo, aprendendo, levando xingamento, até que a minha patroa me mandou para São Paulo para me defender dele, porque ele descobriu onde eu trabalhava e ficava me atucaiando, dizendo que ia me matar. E aí eu fui para São Paulo só com um endereço no envelope. Eu não conhecia São Paulo. Nessas alturas eu já tinha 17 anos. Eu fui de menor para São Paulo e quando eu saí da companhia dele, eu estava com 2 meses de grávida. E fui grávida mesmo para São Paulo. Quando chegou lá, minha patroa me levou para o Hospital das Clínicas para fazer um aborto. A médica, quando perguntou minha idade, ela disse que não fazia porque eu era de menor. Aí eu voltei, fiquei na casa da patroa, arranjei um problema com o meu patrão, porque o meu patrão era uma espécie de gigolô, eu não sabia nem o que era isso na época, mas ele ficava em casa e a minha patroa tinha uma lanchonete na rua 25 de março, uma coisa assim, no comércio de São Paulo. E aí a patroa saía de manhã e ele ficava em casa. Ele me chamou e disse assim, quando a minha mulher estiver em casa, que ela mandar você fazer uma coisa, você só vai fazer quando eu autorizar. E aí, um belo dia, a patroa mandou eu ir comprar 2 carteiras de cigarro e uma lata de óleo. E eu fiquei entre a cruz e a espada, sem poder falar com ele na vista dela, para poder autorizar. E eu saí, fui fazer a compra que a patroa mandou. Quando eu voltei, a patroa já tinha saído. Aí ele me chamou, meu patrão, e disse, foi que eu lhe falei, que você só fizesse uma coisa quando eu falasse que era para fazer. A partir de agora você está na rua. Me botou para fora de casa e botou a mala na porta do apartamento do prédio onde eu trabalhava, sem eu conhecer ninguém em São Paulo.
E a minha vida foi assim. Para resumir, porque é como eu falei, Chico, se eu for contar a minha história, eu tenho que ir dividindo. É uma novela de tantas vidas. Eu vi a Lu, que está de voluntária na sua casa, contando as faces da vida dela. Eu me vi nela, porque a minha vida é parecida com a dela. Eu espero, não, eu sinto, não poder contar o resto, porque né, nesse dia que ele me botou para fora, eu dormi, passei a noite sem dormir, um frio muito grande em São Paulo na época, que eu tentei me sentar e meu joelho não dobrou. E aí o prédio ainda estava para terminar, a parte de baixo, um vigia me deu um casaco e no outro dia ele me orientou para eu ir em São Caetano do Sul, porque isso foi na Lapa, em São Paulo, Central Parque Lapa, e esse senhor que me acolheu na noite lá, me deu um casaco para me enrolar por causa do frio, ele me orientou como era que eu pegava o trem, aonde eu ia dar queixa desse patrão, para o patrão mandar eu de volta para a Bahia, para minha terra, e aconteceu tudo como o rapaz me orientou, eu dei queixa do casal, né? E foi obrigado ele comprar passagem, me botar dentro do ônibus e fazer o embarque para eu ter que voltar para a Bahia. E daí por diante foi só sofrimento e até agora eu estou numa vida melhor, graças a Deus. Eu convivo com o Senhor há 40 anos. Infelizmente, ele agora contraiu um câncer. Foi o meu motivo de eu criar esse canal. E está sendo difícil, a gente trabalha por conta própria, né? Eu venho da Acarajé, mas devido à doença, ele está com câncer no osso da bacia e as pernas dele ficam fracas. Tem dia quando ele toma quimioterapia, ele fica muito fraco porque ele já tem 78 anos. Então, eu criei o canal Baiana Cozinha e Erva na intenção, Chico, de eu alcançar mil seguidores para ver se o YouTube me ajuda para eu comprar no trem, para fazer os exames dele. Agora mesmo, dia 12, vai ter um exame dele que custa R$ 80, um exame do PSA, e só faz esse tratamento para tomar cálcio com o resultado do PSA. E tem que ter, a nutrição dele é outra. Enfim, quem tem caso de câncer na família sabe como é o sofrimento, o tratamento é sofrido e complicado. Eu como uma coisa, ele come outra e a gente não tem ninguém para ajudar. Então, eu estou pedindo essa força a você, Chico, porque eu sei como você tem muitos seguidores e talvez eu consiga essas 1.000 pessoas no meu canal e eu venha a ser monetizada pelo YouTube. Não sei de quanto, mas o pouco que vier vai ser de bom grado, porque vai ser uma ajuda. Eu vou ficando por aqui, Chico. Como eu falei, se eu for contar a minha vida toda, é muita coisa. Eu espero um dia lhe conhecer pessoalmente e passar a minha vida toda para você, porque eu quero deixar também registrado para todos ficar sabendo que a vida não é um mar de rosa. Quando a gente às vezes vem ter um sossego, já sofreu muito. Vou ficando por aqui. Baiana Cozinha e Ervas, em parceria com Chico Abelha. Um beijo.